Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW X7. Na aula de hoje eu começaria a falar sobre bitmaps. Bitmaps são mapas de cores, os quais nós podemos aplicar alguns efeitos interessantes no CorelDRAW. Uma coisinha que eu devo falar com vocês sobre os bitmaps é mais um aviso. Ao contrário dos desenhos que nós fizemos até agora, que funcionam como vetores, ou seja, a característica principal deles, que eu falei em aulas anteriores, podemos redimensioná-los à vontade, que não perdemos qualidade. Agora, ao trabalharmos com bitmaps, isso deixa de ser verdade. Ao redimensionarmos um bitmap, haverá sim perda de qualidade. Então, eu deixo isso como aviso para as artes de vocês, porque existe sim a perda ao trabalharmos com bitmaps. Entretanto, alguns efeitos só conseguiremos fazê-los com bitmaps. Certo, para demonstrar os bitmaps, eu importarei aqui uma imagem, para mais fácil a exibição das possibilidades deles, mas também funcionam como qualquer vetor que criarmos, qualquer desenho que criarmos no CorelDRAW sem problema algum, apenas a título para facilitar mesmo a demonstração. Cortarei aqui os pinguins. Certo. O primeiro passo para se trabalhar com bitmaps é converter o nosso desenho, imagem, etc. num bitmap. Para isso, selecionamos o objeto e aqui no menu Bitmaps vamos em Converter Bitmap. Aqui nessa janelinha nós temos as opções de resolução, deixarei aqui no máximo, o modo de cor, por padrão vem a CMYK de 32 bits, mas pode se mudar para RGB, para paleta de 8 bits, para até mesmo preto e branco. Podemos aqui escolher algumas opções como impressão sobreposta de preto. Temos também opções como fundo transparente e suavização. Eu manterei aqui do jeito que veio por padrão. Uma coisa que o CorelDRAW também demonstra é o tamanho que o documento após a conversão ocupará. No caso aqui, esta imagem ocupará 6.36 MB. Certo, dando OK, nossa imagem é convertida em bitmap. Aos olhos mais atentos devem ter percebido que houve uma leve mudança na cor da imagem. Isso por causa do modo de cores e das opções de suavização, serrilhados, etc. Agora cabe aquilo que eu falei. Aqui não será tão fácil de visualizar porque era uma imagem, mas eu demonstrarei isso aqui numa elipse. Então aumentarei aqui, fica mais fácil. Um preenchimento. Converter essa elipse num bitmap. Agora, como vocês podem observar, houve uma pequena perda de qualidade. Transformei o vetor agora em bitmap e ele é redimensionado. Ao redimensionar, pode-se perceber agora uma perda maior de qualidade nas formas do objeto. Ainda assim, aqui na elipse não é tão perceptível porque, devido a alguns algoritmos relacionados à expansão das imagens, etc., como tem cores muito próximas e parecidas, não há perda de qualidade. Entretanto, se fizermos isso aqui, por exemplo, nesta imagem, que possui muitas cores bastante heterogêneas, passa-se a perceber um tanto de perda na qualidade das cores e na resolução. Mas assim, não é tanta coisa. Fica mais perceptível em alguns outros tipos de desenho. Bem, como eu disse, os bitmaps eles nos permitem diversas possibilidades com a atual adição de efeitos às nossas artes. O primeiro que eu demonstrarei são os efeitos 3D. Todos os efeitos de bitmaps que eu demonstrarei estão contidos aqui no menu Bitmaps. Aqui em efeitos 3D, o primeiro que eu demonstrarei é a rotação 3D. Nesta janelinha aqui, nós temos o controle da rotação do nosso objeto. Aqui podemos controlar através de uma espécie de preview e aqui através de números. Por padrão, nós temos uma visualização. Se cancelarmos aqui, o efeito não é aplicado. Para aplicar, podemos vir aqui em OK. Eu vou cancelar porque não quero aplicar este efeito. Certo, o próximo efeito que eu demonstrarei é o de enrolar página.
ele cria este efeito que nem necessita muito de explicação, que é o de criar aqueles efeitinhos de como se estivéssemos enrolando a pontinha de uma página. Efeito bastante interessante para alguns tipos de arte. Aqui temos opções de onde ocorrerá o enrolamento da página, que posição. Aqui temos a direção do enrolamento, o tipo de papel, eu manter ele aqui transparente, e as cores, a cor do enrolar e a cor do fundo aqui, que eu não tenho possibilidade de edição, mas que também podemos, em outras situações, editar. Aqui, configuração da largura do enrolamento e aqui a altura dele. Certo. Uma coisinha, quanto aos efeitos de bitmap, eu demonstrarei somente alguns mais interessantes, os que podem se considerar principais. Isso porque os bitmaps possuem uma quantidade muito alta de efeitos, o que tomaria muitas e muitas aulas. E a utilização dos bitmaps é igual entre todos eles, basicamente a mesma. O processo pegue um objeto, converta-o em bitmaps e aplique o efeito. Simples. Bem, voltando a falar sobre efeitos 3D, demonstrarei agora o de perspectiva. De perspectiva, ele é basicamente uma cópia daquilo que nós fizemos anteriormente de trabalhar com perspectiva na ferramenta perspectiva. A diferença é que aqui nós estamos utilizando bitmaps ao invés de vetores. Certo? O próximo efeito que eu demonstrarei são os das pinceladas artísticas. Essas aqui nos dão uma possibilidade de modificar, de adicionar filtros, digamos assim, às cores da nossa imagem, desenho, para que pareça pinceladas. Por exemplo, eu farei aqui com que pareça aplicação de carvão. Aplicando aqui e pronto. Um detalhe sobre esses efeitos é que o trabalho com bitmaps ele é um trabalho que exige um pouco mais do sistema em questão de desempenho. Então é normal para que alguns efeitos em algumas imagens, etc., um tanto maiores, mais elaboradas, é normal que o sistema pese um pouquinho e que demore um pouco. Isso porque esses efeitos são de fato bastante pesados. Eles, de modo semelhante que nós temos, por exemplo, no Photoshop, eles adicionam efeitos, filtros à imagem. Estarei aqui, por exemplo, transformando em aquarela. Este aqui é um efeito um tanto mais pesado. Como eu havia dito, ele demora um pouco mais para ser aplicado. Aqui temos agora um preview do efeito de aquarela. Esse aqui eu aplicarei. Vocês podem ver agora a imagem está com as cores bastante modificadas e aqui o efeito aquarela está aplicado. As pinceladas artísticas possuem diversos outros tipos de possibilidades de efeitos. Cabe mesmo o famoso fuçar de cada um para a decisão o que se encaixa melhor em determinada arte, de pegar a prática da utilização dessas ferramentas. Na verdade, não existe mistério algum. Como eu disse, converta em bitmap, aplique o efeito e pronto. Não temos assim muito o que falar. Quanto a estes primeiros efeitos aqui, eu já mostrei o que eu considero principal. Eu gostaria que vocês abrissem algumas imagens, fizessem alguns desenhos e fossem aplicando esses efeitos 3D, efeitos de pinceladas artísticas, para verem mesmo as possibilidades que tem dentro do CorelDRAW. E eu agradeço por assistir nessa videoaula e até a próxima. Muito obrigado.